Momento da pregação, 43ª edição, por Bruno G. São Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante até o 21. Leiamos o texto sagrado. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apartado e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes-vos de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, pois abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos a multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Essa passagem é muito conhecida, geralmente é pregada, até porque quem é a favor, adepto da teologia da prosperidade, esse texto vem a calhar. É muito interessante, sugestivo e maravilhoso para interpretar a Bíblia totalmente de modo equivocado, porque essa passagem retrata de várias situações, tem várias mensagens nesse contexto. Jesus, portanto, quando soube que João Batista fora morto, decapitado, fugiu, foi para uma outra banda, claro, com medo e com, obviamente, sabedoria, não necessariamente medo, né? Fugiu, foi para uma outra banda, para não ser pego, morto fora do tempo. Isso é necessário nós vigiarmos. Isso que Jesus mesmo disse: olhai, vigiai e orai. Porque quando você olha, você está atento, prevê as coisas. Quando você vigia, você está mais do que olhando, você está atento a tudo, ao que vai acontecer. E quando você ora, você confirma a sua confiança no Senhor, para que Ele possa resolver aquilo que você não pode, já que aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Então, portanto, é necessário vigilância. Veja que o primeiro versículo já trata de vigilância. Mas os falsos profetas, falsos pastores, deturpadores da palavra de Deus, não mencionam isso, não pregam versículo por versículo, de acordo com o contexto, porque esse versículo é complemento, pelo menos o versículo 13, do versículo 12 do capítulo 14, está falando aqui da morte de João Batista. Após ele saber da morte do seu primo, do percussor do Evangelho, ou pelo menos do percussor de Cristo, ele vai para uma outra banda, retira-se dali, entra no barco e vai para um lugar deserto. Ninguém é só encontrar, fica apartado, fora, distante. Mas o povo que o seguia sabia
que ele caminhava por lugares áridos, desertos. Sabia que ele gostava da, entre aspas, solidão, de ficar no seu canto para ter mais comunhão, intimidade com o Deus Pai, para pensar, para refletir, porque no momento de ficar sozinho ou de estar sozinho que a gente acaba meditando, refletindo acerca de tudo o que se passa, o que acontece, o próximo passo a dar, como vamos dar. Enfim, se faz uma introspecção. Diferente quando a gente está numa multidão, com várias pessoas festejando, despercebido, disperso. Por isso que Salomão chega a dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que considera a casa do luto, que sábio é aquele que vai à casa do luto, porque aquele que vai para a casa das festas é louco, pelo fato de que quando a pessoa está festejando, está se alegrando e até mesmo se embriagando, ela está vulnerável a qualquer insanidade, a cometer a qualquer atrocidade, a qualquer problemática. Agora, quando a pessoa está na casa do luto, ela reflete. Quando a pessoa está na casa da festa, tudo é mil maravilha. Ela se esquece que até mesmo é perecível. Ela se esquece que ela não é nada sem Deus. Ela se esquece que ela tem uma família, ela tem uma reputação a zelar e várias outras coisas. Que ela tem uma missão, uma incumbência nessa vida para realizar, para fazer a obra de Deus. Já diferente quando a pessoa está na casa do luto, e isso eu vivi por experiência própria. Quando falece meu avô, eu estando naquele luto, eu pude enxergar o quão miserável sou sem Deus, que eu não sou nada, sou pobre pecador, pó e cinza, e isso me fez aproximar-se de Deus. Não foi o sistema religioso, não foi as congregações religiosas, isso foi justamente o impacto, o choque da morte, da vida que prosseguia, que prossegue em mim, e da morte, da separação do meu avô comigo. Por isso é necessário, obviamente, com equilíbrio, nós irmos à casa do luto, frequentarmos, não com assiduidade, porque tudo que é demais é veneno. Tem um outro lado dessa moeda que é muito maléfico, a pessoa que só fica pensando negativamente, porque eu vou morrer, porque eu sou perecível, então não vou fazer mais nada, porque eu sou um Zé Ninguém, não tenho valor algum, sou excremento ambulante, então vou ficar de braços cruzados, inerte, sem fazer absolutamente nada, esperando a morte vir para acabar com tudo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vamos para a casa do luto para refletir quando há o excesso das festividades que nos iludem e desprendem da dependência de Deus. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que é para nós nos embriagar, não de vinho que há contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Ou seja, nos embriagar do Espírito Santo. E a gente acaba se embriagando no Espírito Santo quando a gente enxerga a realidade, quando a gente é racional, quando a gente para e pensa que o que a gente está fazendo é ilusão. Então por isso que Jesus preferia os momentos sós,
porque ele alimentava a sua alma, pois estava buscando a face do Deus Pai. Ele se fortificava, deixava cada vez mais o espírito forte para vencer, crucificar os desejos e as paixões carnais. Mas que o espírito é forte e o espírito se fortifica quando há o combustível da santidade por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Pois o apóstolo Paulo chega a nos dizer que por meio da oração e por meio da palavra nós somos purificados. Existem umas outras possibilidades também de termos santidade. Por exemplo, o jejum, abstinência de alimentos, consagração, fazer caridade, fazer o bem ao próximo. No entanto, o orar, o falar com Deus e o ouvir a voz de Deus, esse é o trivial, é o feijão com arroz. Esse faz com que o cristão fique firme na rocha. É necessário palavra, é necessário oração, é necessário Jesus, que é a palavra, é necessário a oração, que é o sustentáculo do crente, porque Deus ouve a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, sobe a Deus como um bom cheiro suave às narinas do Senhor. E o povo, sabendo que Jesus gostava, que Jesus queria se preparar, porque ele sabia de tudo que ele ia passar, e não só se preparar para o fim, mas também para que Deus agisse, para que cumprisse todas as profecias, para que os milagres acontecessem, era necessário Jesus se santificar, fazer a sua parte. Porque não pense você que se Jesus não cumprisse literalmente a vontade do Pai, Deus ia agir, ou Deus ia cumprir o seu plano para a humanidade. Não ia mesmo. Ele teve que fazer por onde. Assim somos nós temos que fazer por onde para alcançar as bênçãos, as benevolências do Senhor. E a meditação, a primeira aqui, é nos afastar do pecado, do mundo, do maligno, do mundo e do pecado. E nos aproximar de Deus. Chegai-vos a mim e chegarei a vós. Deus não lança ninguém fora de mãos vazias. Deus é galardoador dos que o buscam. Então aquele que assim faz, com certeza tem bênção, tem vitória. E a multidão seguiu Jesus. Veja a diferença aqui, meus caros. Jesus não seguiu a multidão que o seguia. Veja o poder de influenciar, ou influenciador de Deus, Deus Filho, de Jesus. Nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Quantos, por conta da facilidade, por conta do pragmatismo, do corriqueiro, de estar no automático, acabam seguindo a multidão, aquilo que é mais prático. E, não sabendo ele, ou até sabendo e se auto-enganando, que ele está cada vez mais, ou ela cada vez mais se afastando de Deus. Porque nós não devemos seguir de maneira alguma a multidão. A voz do povo não é a voz de Deus, vox populi, vox dei, como diz o ditado em latim, não é verdadeiro. Porque o povo escolheu Barrabás, em vez de soltar o justo Jesus, escolheu o ladrão para ser solto no dia da Páscoa. Então que povo de Deus é esse? Que voz de Deus é essa que faz injustiça? Não é uma incongruência? Obviamente que é. E a multidão. Porque a multidão nem sempre está certa. Existem, obviamente, multidões que, até mesmo a palavra de Deus fala lá
em Apocalipse, multidões como grãos de areia do mar, da praia, perdão, que são os salvos em Cristo Jesus, e são multidões e multidões aplaudindo, louvando ao Senhor e tal, na visão que Deus deu a João na ilha de Patmos, que corresponde a um outro contexto, que simboliza exatamente o que é bom. Agora, aqui no caso, essa passagem, a multidão representa o que é ruim. Veja que a representatividade, o simbolismo da palavra multidão, ela pode ir de dois lados. Ela pode servir para representar o bom e o mal, depende do ponto de vista, obviamente. Então, essa é a segunda mensagem, ou a segunda recomendação: ser influenciado. Primeiro, você se isolar. Isolamento bom, né? Se isolar do mundo e não querer mais falar com ninguém, achando que assim você vai adquirir santidade. O apóstolo Paulo exortou, se eu não me equivoco, os irmãos em Coríntios, falando acerca exatamente de que, se nós pensarmos assim, então é necessário que Deus nos tire desse mundo. Porque, tudo é pecado, meu Deus, não é isso. O homem não é uma ilha, ele está rodeado. Mesmo que fosse uma ilha, ele está rodeado de mar, então ele não está sozinho. É no sentido metafórico, simbólico. Isolamento para o bem, para a reflexão. Então, esse isolamento, esse afastamento para refletir, para não se auto-enganar ou ser enganado. Segundo, influenciar e não ser influenciado. Influenciar as pessoas para o bem e não deixar as más conversações corromper os bons costumes. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, porque ela estava seguindo desde as cidades onde Jesus estava indo. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então aquela comitiva, aquela multidão que estava com Jesus, ou atrás de Jesus, buscava ele não pelo milagre da salvação, mas por curas de patologias físicas. Poderiam até ser mentais. E aqui, no versículo 14, há uma meditação muito interessante a ser feita com relação à multidão que quer saber de Jesus só para milagres, com a multidão que quer Jesus só para obter vantagem. O nome de Jesus, quando precisa de Jesus, ou quando está tudo bem. Essa multidão, por mais que alcance a misericórdia de Deus, ela tem uma representação negativa no reino dos céus, porque os cristãos não devem ser assim. Não devem seguir a Cristo por milagres, por bênçãos materiais, físicas, mas sim pelo fato de ter reconhecido em Jesus a divindade, que ele era filho de Deus, e ter então aceitado para ter vida eterna. Porque esse é o grande milagre, esse é o grande testemunho que nós temos que dar. Bênçãos materiais não adianta se fossem eternos. Jesus mesmo disse para nós acumular tesouro nos céus e não na terra. Mas a multidão chegava perto de Jesus porque ouvia: Jesus cura, Jesus faz milagre, Jesus faz isso, faz aquilo, então nós vamos atrás dele.
Quantas multidões vão atrás de pastores, de padres, de curas, de denominações evangélicas, católicas, espíritas, vão para qualquer tipo de religiosidade ou de religião, falando ou não de Jesus, mas de Deus, vão, porque querem a cura das suas enfermidades, a solução dos seus problemas, e vão. Mas em Cristo, ou para Cristo, para Deus, isso não é correto. Por mais que Ele tenha misericórdia, que Ele não quer ver ninguém sofrer, que Ele não quer ver ninguém perecer, isso não é agradável a Ele. Isso é abuso da sua boa fé, da sua compaixão. Isso é usar para depois descartar. Muitos fazem de Deus como brinquedo. E muitos chegam a dizer, até mesmo em pregações, olha, não brinque com Deus não. Não faça brincadeira. Mas isso que eu estou falando denota brincadeira com Deus. O que se prega em púlpitos com relação ao brincar com Deus é uma blague, uma piada a respeito de religião, a respeito de cristãos. Isso até pode ser ofensivo, dependendo de como se dá a piada. Agora, brincadeira é essa, usar Deus como brinquedo, porque o brinquedo você brinca, a criança, e depois já perde todo, entre aspas, o tesão, a vontade de brincar com aquele brinquedo. Muitas vezes você deve lembrar, quando criança, você queria porque queria pedir para seus pais, ai pai, me dá esse brinquedo tal. Na minha época tinha o Tamagotchi, acho que esse é esse o nome, um bonequinho que tinha, que era um animalzinho virtual que você tinha um videogame de mão. Alguns brinquedos da minha época. Enquanto eu não ganhei esses, eu não descansei. Aí depois de brincar por um mês a fio, e muitos fazem isso com Deus, usam, abusam, e depois se enjoam e descartam o Senhor. Usam, abusam e descartam. Honram o Senhor apenas de lábios, até um pouco de coração, em um determinado momento, e depois só ficam de lábios e pronto, não quero nem mais saber do Senhor. Isso não deve se fazer, isso é brincar com o Senhor. E coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meus caros, nós temos que pensar a respeito disso. É forte a palavra, o Evangelho, essa pregação é. Mas essa pregação é que nos garante a vida eterna, que tem palavras de vida eterna. Como o apóstolo Pedro disse, não, Jesus, como que eu posso te abandonar se só tu tens palavras de vida eterna? Não posso não. Eu tenho que aguentar esse discurso duro, forte, mas que é para o meu bem. Mesmo assim, a palavra do Senhor nos revela que Jesus teve compaixão daquela multidão, mesmo sabendo que ela estava errada, que o foco, o objetivo dela era totalmente errado, porque o espiritual tem que sobrepor o material. É óbvio que sem material não existe espiritual. Como que uma pessoa pode ser espiritual se ela está doente? Como que ela pode ser espiritual se ela está passando fome ou necessidade? Fica complicado conciliar uma coisa com a outra, né? Quando a sua vida material, quando a sua vida social, física está indo bem, é tendência que a sua vida, ou tem tendência que a sua vida espiritual está indo de vento em popa. Então, Jesus entende essa questão. Mas também Jesus, ao fazer esse milagre, dá essa deixa para nós refletir acerca de servir a Jesus por livre e espontânea vontade.
não compelidos, obrigados, por conta de um juramento, uma promessa, porque alcançamos a cura, o milagre, a resolução dos problemas. Não. Temos que seguir a Jesus, porque de fato é o único e suficiente Salvador. E assim fazemos com toda a boa vontade. Então veja a diferença da multidão do deserto. Jesus ia para o deserto, Jesus ia para os montes. E você tem que ir para os desertos, você tem que ir para os montes. Se você quer vitória, espiritualmente falando, se você quer bênção nas outras áreas de sua vida, é necessário isto. Isso serve para a sua vida cotidiana. É só você enxergar quando você está com amigos que não são amigos, com uma multidão simbólica, porque a multidão pode simbolizar aí 4, 5 pessoas, dependendo do contexto, ou 10. E essas pessoas, que até não parecem assim uma multidão, mas representam a multidão, elas podem arruinar com a sua vida. E por isso é necessário você se afastar. E a avó sempre dizia que andarás com o bom, serás melhor ainda. Andarás com o ruim, serás pior ainda. Pior que este. E melhor quando andares com o melhor. Isso é lógico. Se você seguir pessoas boas, procurar positividade, procurar pensar diferente, refletir, não ser negativo, muitas coisas da sua vida vão melhorar. Você vai ter uma melhora até no seu modo de pensar, ou melhor dizendo, na sua mente. Então, percebe-se aqui que Deus tem compaixão da multidão. No entanto, Ele não quer a multidão. Principalmente a multidão que quer levar tudo com a barriga, que é meio termo. E Deus quer, ou seja, frio ou morno. Não ter ninguém correndo atrás de Jesus do que ter alguém correndo atrás de Jesus simplesmente por interesse. Essa é a mensagem. Interesse esse espúrio, ilegítimo, não genuíno, não verdadeiro, porque interesse todos nós temos, mas tem que ser interesses verdadeiros, sinceros, que realmente promovam o bem-estar em todas as áreas da nossa vida e para o nosso próximo. Agora, quando os interesses são mesquinhos, egoístas, narcisistas, espúrios, ilegítimos, não tem como Deus operar. E um exemplo de exatamente um interesse espúrio é você chegar até Jesus simplesmente pela bênção. É fazer como fizeram os 10 leprosos, pelo menos 9, pelo menos 10%, o dízimo dos 10, veio, retornou e agradeceu o Senhor. E quantos fazem isso? Recebi a bênção, tá bom. Tchau, um abraço. Tchau e benção. Não é assim. Se queremos vida eterna, se queremos ser diferença, se queremos ser a luz do mundo, o sal da terra, se queremos mostrar a diferença que há em nós, dados justos, se queremos mostrar que realmente nós somos de Deus e não do mundo e do pecado, se queremos mostrar que somos justos e não ímpios. Então, meus caros, não vamos chegar perto de Jesus simplesmente por curas, milagres. Quando precisarmos, podemos pedir sim ao Senhor que Ele nos concede. Podemos ser persistentes para que realmente, após provada a nossa fé, nós recebemos a bênção aqui nessa vida. E às vezes Deus coloca-nos num leito de
cama ou de dor, para refletirmos, para nos aproximar dele. Assim como o rei Ezequias estava para perecer, morrer, o profeta diz: morrerás. Ele chorou, clamou ao Senhor, pediu a misericórdia, e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Assim Deus pode agir em nossa vida. E assim, por esse motivo, é que muitos estão padecendo, sofrendo, doentes, porque não só, como fala o apóstolo Paulo, toma a ceia do Senhor indignamente, participa da comunhão com os irmãos indignamente, mas pelo fato de estar não agradando ao Senhor diretamente, não honrando de coração, mas sim de lábios. Agora, essa multidão, ela é curada. Deus prova aqui, por meio de Jesus, que ele não faz acepção de pessoas, que todos que chegam a ele recebem a bênção. Agora, tem que haver a decisão. Você tem que decidir. É óbvio que mais vale você servir ao Senhor em gratidão de uma cura, por mais que até pareça que você está servindo o Senhor por conta dessa jura, dessa promessa, dessa obrigação, entre aspas, que é que você serve ao Senhor pelo fato da cura, do que ser curado e não estar nem aí para o Senhor, nem reconhecer que o Senhor o curou, que ele é digno de honra e glória, que devemos o adorar, temer. É mais pior, obviamente. Então Jesus cura para que naquele dia ninguém tenha desculpa, porque por intermédio dos milagres e da pregação da palavra se desperta a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelos milagres. E essa fé, ela pode ser morta se não existir obras, assim como um corpo sem espírito é morto. E as obras da fé são justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É renunciar o eu, carregar a cruz cada dia e seguir Cristo. Isso é fé. Isso são as obras da fé. Não é lá seguir os sacrifícios do antigo pacto, da antiga aliança, do Velho Testamento. Não é nada disso. Então Jesus acaba curando até cristãos, não cristãos, para dar uma nova chance, ou dar uma oportunidade. Saia daquele sofrimento, que ela decida para o bem. Mas lembrando que o que Deus quer é que nós servimos a Ele sem barganha, sem estar obrigado, sem nós sentirmos condoídos, compadecidos pelo fato de Deus ter nos curado. Então, entende o que eu estou falando? Existem pessoas nesse sentido. Existem pessoas que estão com Cristo, ou falam o nome de Cristo, andam com camisetas de Cristo, com adesivos no seu carro de Cristo, de Deus, pelo fato deles acharem, não, olha, Jesus me curou e eu tenho a obrigação, a incumbência de agora externar, fazer merchandising, publicidade de Cristo. Não é isto. Você tem que agradecer ao Senhor, sim, obedecendo o seu mandamento. Seu mandamento é amar Ele sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. O seu mandamento é humildade, simplicidade. Não é balbúrdia, confusão, exaltação. Jesus não precisa de marketing para operar maravilhas. A sua igreja, as congregações, o sistema religioso precisa ter mais membros,
não necessariamente membros que fazem parte do corpo de Cristo, mas membros da própria instituição religiosa. E aí você, quando associa Deus à religião, é um problema danado, porque você vai ter surtos psicóticos por conta da religião. Surtos psicóticos entre aspas. Por mais que não pareça, Jesus não quer isso. Jesus quer racionalidade. O apóstolo Paulo disse: apresentai-vos os vossos corpos vivos, sacrifício santo e agradável ao Senhor, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, inteligente, o culto consciente, em espírito e em verdade, e não por interesses espúrios, e não por barganhas, e não por caprichos, e não por obrigação, e não por força de terceiros, ou por hábitos, por costume, pelo pragmatismo, nada disso. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram de Jesus dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada, ou seja, estava quase anoitecendo. Despede a multidão que veio até ele, para que vão pelas aldeias, os lugares onde possivelmente teria alimento, para comprar comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, não é necessário que vão. Dá-lhes-vos de comer. Os discípulos possivelmente não entenderam essa resposta de Jesus. Ué, o que ele quer dizer com isso? Não temos o que comer, o que beber aqui, o que ele vai fazer? O lógico, o racional era... Veja que até a palavra lógica, racional e racionalidade, ela também pode ser negativa quando há o extremismo, há o excesso, que não crê no impossível de Deus. Agora, o plano de Deus, a obra do Senhor tem racionalidade, tem lógica, tem um escopo, um objetivo, uma estrutura. Não é do nada, uma coincidência, a alien, ou advém da alien, da sorte. Não, tem. Como aqui na passagem, se você for analisar, tem. Tudo que aconteceu não é por acaso. Aí vamos dizer: estava escrito nas estrelas. Nada está escrito nas estrelas, não tem nada de misticismo aqui. Tinha lógica porque, de fato, Jesus ia agir de uma maneira diferente. Porque deixaram a deixa para ele se manifestar como Deus, para ele manifestar a sua natureza. Inclusive, seus discípulos e irmãos, a Bíblia chega a falar da incredulidade deles, que ele era o Filho de Deus. E muitos nos dias atuais chegam a dizer uma blasfêmia dessa, ou aberração, de que Jesus era nada menos, nada mais do que um hindu, adepto da religião hinduísta, que disse que eu sou, né? Porque se você for ler alguns versículos, entre aspas, não sei exatamente o nome que dá, do livro sagrado intitulado Bhagavad Gita, você vai lá entender que o eu sou representa o semi-deus, representa o Deus em nós, que cada um tem Deus, ou é Deus, pode alcançar Deus pela sua própria autonomia. Então, você é. Há um simbolismo, uma metáfora nesse sentido. Então, pelo fato de Jesus dizer que antes de Abraão ele era, não, esse é da religião hindu, da Índia, que já existia na época de Jesus, essa religião. Outros vão dizer que Jesus era adepto da seita dos fariseus,
ou do judaísmo, dos essênios, porque preferia os desertos, ser simples, humilde demais, preferir as coisas mais simplórias, padecer, enfim, achar que por meio do sofrimento alcançaria a salvação. Então Jesus não seria Deus, mas sim adepto de uma religião, de uma corrente até mesmo filosófica da época. Falasse? Porque aqui, não só aqui, mas em outras passagens, é comprovada a natureza divina de Cristo. Os discípulos estavam pasmos, os discípulos estavam com fome. A multidão possivelmente também estava com fome. Chegou um dado momento que a fome era tanta que era necessário já percorrer. A noite estava chegando. E aí? Vão morrer de fome? No deserto? No sol escaldante? Como é que vai ser? Os israelitas murmuraram: o Senhor nos tirou da servidão do Egito para fazer nos morrer aqui nesse deserto. Não agradecendo e não vendo o milagre do Senhor, quando as codornizes para os alimentarem, quando tinham as nuvens que os cobria de dia e de noite, de dia para refrigerá-los, trazer refrigério, já que o sol era escaldante, causticante, e de noite era para os acalentá-los ou aquecê-los, já que era frio. E eles não viam isso, eles não agradeciam por isso. E os discípulos aqui, ditos nos seus devaneios, nos seus próprios desejos, porque quando a carne ela está num nível maior do que o espírito, a tendência é fazermos o que os discípulos fizeram aqui. É dar vazão à carne, é sermos, como diz os irmãos do interior, carnudos. Porque o que importa é os nossos anseios. O espiritual não entra. O milagre aqui não acontece. Não, o milagre cessou. Cessacionismo. É o que está acontecendo aí com as igrejas. Estão dando mais vazão à carne. Estão procurando desculpas, pretextos para não crer no milagre, no extraordinário de Deus. Não, aqui o lugar é deserto. Já está comprovado. E esses milagres são tudo balela, mentira. Por conta dos escândalos e dos hipócritas, muitos têm feito o absurdo de não acreditar mais em milagres, em multiplicações de pães de Deus, por intermédio da fé. E se não há fé, não há possibilidade de Deus operar. Jesus saía das cidades quando via que o povo era incrédulo, porque a fé, ela agrada a Deus. E é por meio da fé que nós seremos salvos. Sem fé, seremos condenados, sem crer. Então os discípulos apontaram para o lugar, viram as situações, a dificuldade. Olha, aqui é deserto, já está noite. É bom pedir para a multidão, que eu já não aguento mais, que nós já não aguentamos mais, nós estamos com fome. Quantas pessoas estão no deserto da vida? Quantas pessoas estão na noite da vida? Quantas pessoas estão passando fome e necessidade? Várias. Quantas pessoas acham que Deus não vai fazer o que lhe prometeu? Quantas pessoas acham que vão perecer no deserto? Quantas pessoas não percebem que Deus está preparando no deserto um oásis para o refrescar, ou as refrescá-las, ou refrescar.
Não percebe que Deus está agindo, que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, que operando Deus quem no deserto. A provação para o povo israelita foi no deserto. Quase 3.000 homens saíram da escravidão, pereceram 2.998 aproximadamente, porque só 2 entraram na terra prometida a Canaã, Caleb e Josué. Quantos que não conseguem vencer a provação de Deus, o deserto, achando que Deus não é com ele, que não vai emergir esse deserto. Aleluia. Mas Deus é poderoso para fazer o impossível, para nos erguer, nos tirar como uns fortes, como tirou o povo israelita da escravidão do Egito, da servidão, como honrou a Caleb e Josué, fazendo chegar na terra prometida. Esse deserto para Deus não é nada. Esse deserto, essa aridez, esse nada quase é de eterno, infinito, essa falta de tudo, essa escassez, para Deus tudo é possível. Transformar esse deserto num lindo florestal, numa linda floresta, cheia de árvores, cheia de pássaros, de águas, de córregos, de rios, porque Deus transforma a água em vinho, porque Deus abre o mar vermelho, porque para Ele não há nada impossível, porque por meio da fé as montanhas são removidas. Aleluia. Então creia. Olha o recado aqui, crê. Nós falamos que você tem que se afastar das coisas ruins. Nós falamos que você tem que influenciar e não ser influenciado. Nós falamos que você tem que obedecer à vontade de Deus, não por força. Porque o Evangelho não é por força, não é por violência, mas sim pelo Espírito, por livre e espontânea vontade. E agora nós estamos falando de provação. Deus prova o seu servo como o ouro é provado no fogo. Agora é necessário persistência. Você já está no 4º nível, na 4ª etapa, para alcançar as bênçãos. E a bênção da bênção, que é a salvação. Quantos estão, se não estão pelo deserto, estão passando pela noite. Está se aproximando a noite. E está chegando a noite. E é pior ainda. Imagina. Num deserto, de noite, sem iluminação alguma. Se o sol faz mal, porque é escaldante, mas pelo menos dá luz. Pode até ocorrer algumas miragens. No entanto, você está vendo alguma coisa. Mas quando chega a noite, deserto, além de frio, é terrível porque você não enxerga nada. E aí complica-se. Mas Deus fala lá em Salmos, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa noite, essas trevas, Deus vai dissipar da sua vida, se você perseverar, crer. A fome, quantos passando pela fome? Fome e até mesmo comida, de fato, física. Outros têm a fome espiritual. Outros estão passando pela fome, pela escassez profissional. Deus está contemplando tudo. Ele quer ver a sua persistência, quer ver se você vai murmurar, se você vai permanecer firme e forte, como Caleb e Josué permaneceram para entrar na agora nova Canaã, que representa desfrutar das bênçãos de Deus e a vida eterna. Então manda, tem que resolver esse problema.
manda a multidão para comprar comida. Essa era a solução viável naquele momento para os discípulos. Deus tinha o mesmo imediato. Muitas das vezes, por conta do deserto, da noite, das trevas e da fome, por conta do sofrimento extremo, nós acabamos procurando pessoas, batendo em portas, recorrendo a determinados grupos, instituições que nada adianta. Nós acabamos buscando pessoas erradas, nós acabamos batendo em portas erradas, entrando, recorrendo a instituições que nada pode fazer de fato. O que eu quero dizer, meus caros, é que muitos procuram atalhos. É que muitos também já estão tão apegados ao óbvio, ao natural, perceptível pelos olhos carnais, que não conseguem enxergar uma possibilidade maior, extraordinária. Não tem olhos espirituais. Eu diria até que esses são piores, porque se apegam ao pragmatismo, ao costume, e não se desvencilham disso. Já outros que batem portas erradas, se eles continuarem insistindo, eles vão alcançar. Porque diz o ditado que é errando que se aprende. Agora, o sujeito que está acostumado com aquela solução, né? Por exemplo, você vai viajar e sabe que o caminho para ir a um determinado local, destino, é X. E você sempre costuma ir pelo X. Você já passou várias vezes e nem percebeu que existe o caminho Y e Z. E que o caminho Z é até mais perto. E num determinado dia acontece um imprevisto. E você está aí no caminho X. E agora? Eu vou esperar aqui. Esperar resolver o problema que está na estrada, o trânsito. Vou esperar aqui. Mas você precisa resolver, ou você precisa cumprir um compromisso, perdoe a redundância, urgente, premente. Se você ficar ali, não vai dar. Você não sabendo do atalho, você não sabendo de outras possibilidades, pronto, perdeu a bênção. E assim é o que acontece com muitos, que são até ditos cristãos, estão acostumados com aquele ritual, aquela ritualística, com aquela situação, estão acostumados a levantar o braço, a apertar a mão, a dar um aleluia forçado, a rir forçado, a orar forçado, a repetir a oração, a dobrar o joelho, acostumados a pão e a pandeló, como dizia minha avó. E aí ficam mal acostumados, e os mal acostumados se danam, se ralam, sofrem. Por quê? Não se preparam, não tem visão de águia, não vigiam, não vê outras possibilidades, ficam rasos, seus mundinhos fechados, não prosperam, porque a sua visão, o seu pensamento é raquítico, é pequenino, tudo demais. Não é assim, resolve assim, assim. Mas se não é assim, se não dá assim, temos que ter o plano B, meus caros. É isso que Jesus tenta passar aqui, temos que ter o plano B.
E mesmo que o plano B seja absurdo, temos que acreditar no plano B. Porque nem sempre o plano A, o normal, o trivial, o comum, vai acontecer, vai vingar. E Jesus então diz: não é mister que vão, dá-lhes vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles fecharam a equação. Olha, nós não temos o que comer, temos pouco. É lógico, não é? Procurarmos algo, porque não temos. Veja que a fé não alcança. O elemento chave aqui é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você fica no pragmático, no costume, que fé que você está tendo? Ele ali é corriqueiro, banal. E está naquilo que você não vê. Já o que diz em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Costume, o pragmatismo, a resolução lógica, racional é visível. Veja, meus caros, que nós temos que pensar que o Deus que nós servimos, ele é capaz de abrir portas onde não há portas e de fechar portas que outrora não estavam nem sequer abertas. Aleluia! Que Deus tremendo! O problema é que muitos até dizem que Deus tremendo, mas não aplicam, não creem nesse Deus tremendo que é maior que os seus problemas e diversidades. Você quer sair do deserto? Eu quero. Então persista. Então creia. Você quer sair do vale da sombra da morte? Seja real ou metafórica, simbólica? Creia. Tudo é possível quem crê. Você quer sair, você quer novos ares, você quer nova vida, transformação, milagre, nova oportunidade, novo emprego, ter uma família abençoada, ter uma vida espiritual abundante. Persista, creia, não desista diante das dificuldades. Creia no Deus das causas impossíveis. Não seja que nem os discípulos que procuraram o imediatismo, que procuraram o racional. E nem sempre o racional resolve. Às vezes o racional, ele faz a gente sofrer muito mais ainda. Às vezes aquilo que é lógico faz a gente sofrer muito mais ainda. Porque tem um dispêndio de ir até lá. Enquanto se pode resolver aqui e agora, de uma outra forma. Aleluia. Às vezes, por exemplo, surge uma oportunidade de emprego num determinado lugar. E você é obrigado a ir, colocar um currículo, porque não tem outra opção. Pelo menos você vê assim. Mesmo não querendo, porque se você for lá, não é a questão às vezes do trabalho, mas é das pessoas que lá se encontram, que vão lhe trazer apoquinhetações, aflições, porque vão lhe humilhar, vão lhe fazer mal, vão impedir você trabalhar como você gosta. Ou o salário não é condizente com a sua... Ou ainda, você estará fazendo aquilo que não lhe agrada. E aí você vai. Mas você não tem uma visão de águia. Você não tem a visão espiritual. Quer crer no Deus do impossível, que abre porta, não abre porta. Essa porta está fácil, está aberta praticamente. Só você ir lá, possivelmente você vai conseguir. Mas Deus está te preparando um caminho melhor, uma porta que você nem imagina. Meu Deus, quando acontece, né? Você pensa, puxa vida, como eu não pensei isso hoje? Eureka, né? Como diz o cientista.
que não querem acreditar em Deus, dizer eureka, em vez de dizer, meu Deus, eureka. Meus caros, tá aí. Pense nesse sentido. Os discípulos não pensaram. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Vamos recapitular. Necessário se isolar, se afastar. Necessário é influenciar. Necessário é não servir ao Senhor por obrigação, mas sim por livre e espontânea vontade. 4, necessário é ter fé. Necessário é ser persistente. 5, necessário é acreditar no impossível. O 4 seria a persistência e o 5, acreditar no impossível. Seriam aí, digamos, os 5 passos para alcançar a bênção, o milagre, a vitória. Porque para você se afastar é necessário ter fé, mas não uma fé talvez tão grande. Para você influenciar é necessário ter fé, mas ainda é uma fé talvez pequena. Barreira final mesmo é você acreditar naquilo que você nem está acostumado, você nem pensa, poxa, isso é muito difícil para mim, Deus deu um fato que eu não posso carregar, mas Deus não dá. Eu até aguentar, se afastar um pouco da multidão, conseguir influenciar, não deixar ninguém me influenciar, eu consigo, mas isso aqui, essa luta está difícil, ser persistente, eu não consigo. Necessário, meus caros, nós temos força e vontade, ter ânimo para a bênção, o milagre acontecer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães. O pão aqui representa a palavra. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. 2 peixes, peixe representa almas. Então nós temos 5 palavras, 5 itens que nós já falamos, para 2 almas. Como assim? É simbolismo. Os 5 itens já falamos que é o afastamento ou isolamento para servir ao Senhor. Seria a conversão, seria o mudar. O segundo elemento é influenciar. O terceiro é você ser persistente. O quarto é você crer no impossível. Aliás, eu pulei algum, né? O terceiro seria você servir a Deus por livre e espontânea vontade, né? Com gratidão, ser persistente e acreditar no impossível. Então nós temos aí isolamento, nós temos aí influência, nós temos aí servir, nós temos aí persistência e fé verdadeira. 2 almas, 2 peixes. O que isso pode significar, essa multiplicação? A sua alma e a alma do seu próximo. Então 5 passos para você e para o seu próximo. Você deve repassar o Evangelho para que se multiplique a bênção de Deus na sua vida. Para a ação como Eliseu, parece que foi Eliseu ou Elias, que fez em nome de Deus, da botija, do azeite da botija. Aqui é de pães, aqui é de peixes. E ele disse: trazemos aqui, Jesus,
traz isso daqui, tem isso aqui, é isso aqui mesmo. Vai acontecer o milagre. É com esses 5 itens e com essas 2 almas mesmo que vai acontecer. Não precisa comprar mais pães, não. Não precisa de mais nada, não. Não é nenhuma recomendação, não. É com isso aí mesmo. Isso é o básico, isso resolve. Isso é o essencial. Os 2 peixes estão de bom tamanho, não precisa mais. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre o campo, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram, né? 12 alcofas. A palavra alcofas quer dizer cestos, né? Cestos flexíveis de vime, esparto de folha de palma. Era usada comumente na época. Então, 12 cestos daquele, 5 pães e 2 peixes. A palavra 12, ou melhor dizendo, simbolismo do número 12, remete a 12 tribos de Israel. Remete a 12 apóstolos. Remete também aquele número que é falado, os 144 mil, lá de Apocalipse, né? Que são 12 dos... Aliás, são 12 mil das 12 tribos de Israel. Enfim, a palavra 12, aliás, o simbolismo do número 12, o que quer dizer? Quer dizer, meus caros, nação, porque era a divisão da nação de Israel. Nós somos a nação eleita do Senhor. Se nós somos a nação eleita do Senhor, o que nós devemos temer? E se não somos, Deus vai transformar nós a Deus. Itens, essas 5 sugestões, né? Ou conselhos, e esses 2 pesos transformar nós numa nação eleita espiritualmente. E se nós formos analisar o 12 de apóstolo, também vai nos fazer discípulos, apóstolos do Senhor, cumprir a sua vontade, lhe levar o item. Maravilha! Veja que 5 atitudes para 2 almas faz nós chegarmos à perfeição, faz nós sermos a nação eleita de Deus, filhos de Deus, e também fazemos, obviamente, a sua vontade. Foi cheia e houve a multiplicação. E assim Deus multiplica o seu evangelho, a sua igreja, a terra, que não é 4 paredes, mas é o templo do Espírito Santo que somos nós. E assim Deus multiplica sua família na terra. E assim acontecem coisas extraordinárias e maravilhosas. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Houve alimentação de 5 almas, de 5.000 até mais, além das mulheres e crianças. Que lindo, não é verdade? Quer dizer que esses 12, que esses pães, que esses itens e essas 2 almas vão produzir frutos. Que essas atitudes vão dar frutos.
para o reino. Que você vai ser abençoado, próspero e também abençoador, prosperador, vamos colocar assim entre aspas. Assim como Deus era na vida de José do Egito, em tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, porque Deus era com ele. Deus vai lhe honrar, mas é necessário, repito, afastamento, isolamento, pode também significar santidade. É necessário influenciar, é necessário servir, é necessário persistir e ter fé de fato, viva, verdadeira, eficaz, que agrada ao Senhor, para alcançarmos as benevolências de Deus nosso Pai, para termos a multiplicação das vitórias, das bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Que Deus fale mais ao vosso coração através não só dessa mensagem, mas de outras, se você obviamente ler a palavra dele. Que Deus revela os seus mistérios aos seus pequeninos, basta nos esforçarmos. Até a próxima, que Deus os abençoe.